aí, gente penalizada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma análise desse filme aqui. Por quê? Parece que o pessoal gostou da outra análise e uma amiga, na verdade duas amigas, me indicaram esse filme aqui. Chama-se O Mínimo para Viver, tá? Então o filme, ele conta a história de uma jovem de mais ou menos uns 20 anos que ela luta contra a anorexia. Se você não está familiarizado com o termo anorexia, é uma pessoa que simplesmente tem aversão à comida e ela para de comer. E por parar de comer, ela praticamente ela vai vivendo uma vida de inanição até chegar à morte. Então os órgãos vão entrando em falência, a pessoa emagrece demais, porque ela tem uma distorção da própria imagem, do próprio corpo, ela se vê gorda, né? E alguns especialistas dizem que isso pode vir por conta da sociedade. Inclusive, esse é o diálogo elas, na verdade, né? Estão tendo aqui, ó, nessa cena, que já começa com uma terapia em grupo, onde ela faz parte dessa terapia. Vamos ver se a gente consegue ouvir o diálogo. É tipo, toda vez que você liga a TV ou vê uma revista, você pensa, ai meu Deus, esse bolo é uma delícia. Como se fosse uma recompensa. E você vira a página e tem um antes e depois de uma garota gorda com cara de eu me odeio. E depois vem ela magra falando, depois da dieta eu sou feliz e todos me amam. E o bolo de chocolate? Eles querem deixar a gente louca. Ah, a culpa é da sociedade. O mundo é tão injusto. Eu quero morrer. Não adianta pôr a culpa nas pessoas. Se toca. Esta é a Ellen, tá? A atriz Será que principal. você pode expressar sua opinião sem menosprezar também? Uhum. Tá? Essa menina aqui, ela se apresenta como uma pessoa bem negativa, uma pessoa bem ácida, ela é anti-humor, ela tem uma perspectiva, uma visão da vida muito, muito ruim. Então, ela é extremamente fechada. Quando nós falamos de anorexia, as pessoas elas não ingerem a comida. Imagine que comida é energia. Energia, ela entra, certo? Então, se fôssemos fazer um paralelo aqui entre os traços, por exemplo, quem é o traço mais magro? É o esquizoide. E não tem nada a ver, tá, gente? Os traços com desenvolver essa doença. Por quê? Mas fazendo uma analogia, os orais, eles acumulam energia, os esquizoides, eles dissipam energia. É como se as pessoas elas quisessem figurar nesse sentido de dissipar energia, ou seja, de colocar energia para fora. Ou eles não deixam entrar, ou eles colocam para fora, como através de exercícios, tá? Só que tem algumas características nesse filme, na história dessa moça, que vão nos acender alguns alertas para a construção dessa doença dela. Lembra que eu falo para vocês que todo problema ele tem uma raiz. Geralmente, a raiz ela está ligada aos nossos acontecimentos familiares, tá? Essa moça, ela é filha de uma família disfuncional, que é muito interessante que quando você tem as histórias ali nas nas sessões de terapia, que depois vai tendo, aqui, ó, ela faz desenhos, tá vendo? São desenhos meio, às vezes, legais, às vezes perturbadores, ela fazendo abdominal o tempo todo. Então, ou ela tá comendo, ou quando ela come, ela não vomita. No caso dela, ela não vomita. Ela belisca alguma coisa e depois vai lá fazer exercício. Aqui nessa cena, ela tá morando com a madrasta e com o pai. E a madrasta e o pai têm uma irmã, que é essa moça aqui, ó. Essa aqui é a irmã dela, filha da madrasta, tá vendo? Uma menina saudável, uma menina aparente normal, enquanto ela, aqui no filme, claro, né? Ela teria que emagrecer demais para fazer esse papel e não dá. Se bem que ela é bem magrinha. Então, só que tem um porém aqui. Durante o filme todo, o filme deixa bem claro que o pai nunca está presente. É sempre tomando café, almoçando, indo para as terapias, sempre as meninas, sempre a madrasta levando ela. E a madrasta faz das tripas coração para internar ela numa clínica, que é uma clínica que tem resultados, assim, vamos dizer,
é até uma clínica famosa, porque o psiquiatra, pelo menos ao que parece, que ele é um médico psiquiatra, ele tem uma casa e tem umas técnicas mais, assim, é, contundentes, vamos dizer assim. Então, o filme vai passando, ela vai para essa casa, a madrasta, né, pede para ela ir para essa casa, ela chega lá, é, ela sempre trata a madrasta com um certo desdém, como se a madrasta estivesse querendo se meter na vida dela. Ela é bem ácida o tempo todo. E aí conhece esse médico. Quando chega lá nessa casa, que é a clínica, tem várias meninas e um menino. Até porque esse aqui é o médico. Até porque a anorexia, ela é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. Tá vendo que ela já tá, esse é o médico, ela tá fazendo os exames e ela tá à beira de ser internada, né? Ela vai ter que tomar medicação e alimentação via tubos. Enfim, e aí então o médico manda ela para essa casa e quando chega lá, também, ela se fecha totalmente. Tem as sessões de terapia em conjunto dentro dessa clínica, que essa é a casa, ó. Tem as sessões e ela se fecha totalmente. Ela não se abre para terapeuta, ela não se abre para o tratamento, ela é cética em relação ao tratamento, ou seja, é uma pessoa totalmente apática e anti a vida, o que faz muito sentido para uma pessoa que é anoréxica. Lógico, se comida me mantém vivo, eu não quero que a vida entre em mim. É mais ou menos assim o pensamento. E sempre, sempre, sempre ela fala do pai. Ela sempre fala do pai. Cadê o meu pai? Ele vem para almoçar, ele vem para jantar, ele não veio para o meu aniversário. Ela vai fazendo essas reclamações. Então, às vezes, as pessoas elas desenvolvem, sempre eu digo isso, problemas, eles são mensageiros. As pessoas, principalmente as crianças, por conta de traumas, por conta de omissões, os adultos precisam tratar as crianças, precisam cuidar, amar, proteger, justiçar as crianças, fazer justiça por elas. Quando essas crianças não têm, elas vão abrir portas para quê? Para problemas, para abuso, para doença, para acidente, para um monte de coisa, tá? Talvez você esteja ouvindo aí e falando assim, então, peraí, a criança é culpada? Não, a criança não é culpada. O culpado são os pais que não exercem os seus papéis de forma digna ou de forma correta, e a criança, para chamar a atenção dos pais, vai abrindo essa porta, tá? Para esses problemas. E foi o que aconteceu com essa moça, por conta da briga da família de origem. Depois a mãe se separa, a mãe se casa com a melhor amiga, então a mãe é lésbica, tá? Nada contra, mas você tá vendo a dinâmica familiar aqui acaba influenciando, porque essa madrasta, né, já pega o marido dela, né, ou casa com o pai dessa menina, com que, com que, com que dinâmica? Ai, coitadinho, ele foi trocado por uma mulher. Então, é, aquela ex-esposa, ou seja, a mãe dessa menina aqui, ela é malvada, ela traiu ele com outra mulher. Então, essas dinâmicas vão causando o quê? Uma separação, um distanciamento entre as duas famílias, porque agora, essa menina aqui, se nós formos ver a lei as leis sistêmicas, ela está num emaranhado onde tem duas famílias que uma tá interseccionada com a outra, ou seja, uma está interligada com a outra, mas não existe uma relação de paz, porque essa mulher que é a madrasta, ela está sempre olhando para a mãe da menina como a causadora do divórcio, ou como a agressora do marido dela, do marido atual, né, do pai da menina. Entenda uma coisa, quando esses emaranhamentos acontecem nas famílias, a tendência é acontecer isso aqui que vocês estão vendo. Alguém vai pagar o pato. Geralmente, os filhos vão pagar o pato, tá? Ou uma pessoa vai pegar toda essa situação, vai trazer para ela e vai desenvolver algum problema. Para quê? Para que eles se resolvam. E o que é legal nesse filme, não aparece o pai dela, chega no final, ainda não aparece o pai dela, ela segue nessa clínica, tem todos né, as histórias, o único menino que está aqui, ele se apaixona por ela, até porque essa menina, ela tem uma conta no Tumblr é tipo um Instagram, onde ela põe os desenhos, e esse moço já conhecia os desenhos dela, tá?
Então ele já conhecia o lado psicológico dela, não conhecia ela fisicamente. Então imagina, eu sigo alguém no Instagram e essa pessoa que eu sigo eu acabo conhecendo e vejo que ela é bonita e tal, ele se apaixona. E ela se fecha totalmente para esse relacionamento. Tem uma cena aqui que eles brigam porque o menino se declara para ela. Então ela tá sempre não aceitando nada. Ela não aceita comida, ela não aceita amor, ela não aceita carinho, ela não aceita afeto, ela não aceita nada. Por quê? O que ela quer? A atenção do pai. E aí chega num ponto que ela foge dessa clínica. E ela foge da clínica e vai para a casa da mãe biológica, que está morando já com, né, que é casada foi casada com a melhor amiga dela. E aí, numa das cenas mais tocantes desse filme é justamente o quê? A anorexia tá ligada aqui, a comida. E a mãe dela conta para ela uma história de quando ela era bebezinha, que a mãe dela não conseguia fazer uma conexão com ela, que a mãe dela não conseguia aceitar ela, né? Mais ou menos assim, e que uma outra terapeuta que ela conhecia, a mãe conhecia, sugeriu para que ela alimentasse a menina como se fosse um bebê. Ou seja, nós vamos voltar lá na infância, mesmo você sendo adulta, e nós vamos reparar esse erro, tá? E a menina, ela se fecha totalmente. A mãe é meio vegana, né? Meio bicho grilo, tem umas cabanas no meio do deserto, sei lá onde que é, e tal. Tem um aras, e, né? Aquela história. E a mãe coloca ela para dormir nessa cabana e ela fala assim: que absurdo, né? Ela pensa, né? Que absurdo você me alimentar. A mãe vem com uma mamadeira com leite de arroz e fala: ó, eu que mesmo que fiz. A terapeuta falou que seria bom se eu alimentasse você como se você fosse minha criança, para a gente tentar fazer essa conexão que eu não tive com você quando você era bebê e tal e tal. Ela não aceita. Só que chega num momento, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês a cena. Chega nesse momento, quando ela. Aí, esse é o ponto alto do filme. A mãe chega e fala assim para ela: bom, então você não quer que eu te alimente, mas então eu vou te dizer uma coisa. Eu aceito. Se você quiser morrer, se você quiser parar de comer e ir morrendo devagarzinho, eu aceito. Se você quiser se desfazer da sua vida, eu aceito. Se esse é o destino que você escolhe para você, eu aceito. E isso cura totalmente a menina. Não é que cura totalmente, mas dá um estalo nessa menina e a mãe pega e levanta e vai em direção à porta dessa cabana para voltar para o quarto dela, para ir dormir, para viver a vida dela. E a menina vê que, poxa, minha mãe me viu pela primeira vez, né? E me viu de verdade, respeitou quem eu sou. E aí ela decide, fala: mãe, então volta aqui, me alimenta. E esse ato da mãe alimentar ela é o início da cura dela. O filme termina, obviamente, não mostra o pai, né? Não, o pai não aparece em nenhum momento. Então, se fosse uma história verdadeira, se fosse uma cliente minha, uma paciente, provavelmente a gente teria que fazer essa ligação com o pai, ou então nós faríamos um processo onde ela iria internalizar e aceitar a situação, assim como a mãe fez, aceitou a situação dela. Uma vez um professor meu, isso é um pouco pesado, mas uma vez um professor meu contou de uma história de um cliente dele, uma cliente que tinha um filho, que o filho sempre ameaçava se matar e tal. E o dia que a mãe disse para ele: ó, eu aceito, se você quiser morrer, eu aceito. Eu tô pronta para aceitar. Essa é a palavra que a mãe dela aqui também usa, eu tô pronta. E esse menino, ele aceita o tratamento depois disso. Então, é, é claro que não é num vídeo que você vai pegar ensinamentos e vai querer aplicar na tua vida. Procura um terapeuta, procura uma pessoa especializada, procura uma pessoa que saiba fazer as coisas para que seja feito da melhor forma possível, porque você precisa fazer uma análise sistêmica da família de origem. Às vezes, provavelmente, essa questão da anorexia não tivesse ninguém anoréxico na família, mas tinha pessoas suicidas, tinha pessoas drogadas, por quê? Toda pessoa que se autodestrói, a dinâmica é a mesma, a autodestruição. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não pode viver a vida dela, tá? É, aqui é a cena que ela tá na casa da mãe, e aí ela vai apresentar também a
a cabana. Vamos ver se eu acho a cena que, que a mãe alimenta ela. Vamos assistir juntos essa cena, que é uma cena super legal, para vocês entenderem como funciona. Você sabe que ela era o nome da sua bisavó? Aposto que ela também não gostava. Sabe, eu tive uma premonição antes de você nascer. Sério? Você era um bebê. Eu não te segurava, a gente não se ligava. E parece que é verdade. Eu não sabia o que era depressão pós-parto. Eu não acho que seja isso. Bom, mas enfim. Eu falei disso com a Jane Williamson. Você lembra dela? A pastora? Não, ela escreveu Um Caminho para a Luz. Ela se interessa pelo trabalho da Olive e tem sido um conforto para mim durante a sua doença. E ela acha que seria benéfico para nós duas se você me deixasse te alimentar. É, leite de arroz, eu mesma fiz. Tipo um bebê? Ou então, como uma mãe e sua filha. Eu posso te segurar e te mimar, e você pode dormir. Não sei não. É, eu sei. Eu sei, é estranho. Mas quando ela disse, eu tive certeza que precisávamos disso. Eu posso pensar um pouco? Pode. Agora, ó. Você, você não tem mais nada a perder. Você sabe disso. O Dr. Becker deixou isso claro. Eu sei. Ele disse que a escolha era sua, se voltaria ou não. Mas deu para ver que ele tinha medo que você morresse. Você é meu bebê. Meu. Eu sei. Me desculpa. Olha, eu só quero que saiba que eu aceito se é o que você quer. Eu aceito agora. Eu aceito. Eu te amo. Primeiro a mãe faz uma reparação do tipo, ela conta o que aconteceu. Olha, eu tive uma depressão pós-parto, eu não me conectava a você, é, é, eu tive um erro, eu cometi um erro. Isso é uma reparação. Quando os pais eles declaram esse erro e depois em cima declara o amor, ou seja, você é meu bebê, eu te amo, eu tenho medo, e também ela relembra e reforça o cuidado do médico. Essa pessoa com quem ela fala, a mãe fala aqui, isso aqui é a mãe biológica, tá? Fala, olha, o médico, embora ele seja esquisito, bruto, ele tenha métodos que parece que ele não está nem aí, ele está com medo, ele tem medo que você morra. Então ela começa a entender que ela é vista, que ela é amada, que ela é pertencente. Parece uma coisa boba, parece uma coisa idiota, mas eu desafio você. Se você é essa pessoa que está sempre fechada, é essa pessoa que olha para o mundo e acha que o mundo está todo contra você, que você não é merecedora, que o mundo não é teu lugar, que tua família não é o teu lugar, eu te desafio a passar por uma coisa boba. Quem está de fora olha e fala, meu, mas são frases. A mãe só falou frases, né? Mas isso tem um poder curativo enorme, enorme para quem está com a criança interior ferida. Vamos terminar. Mas eu não vou mais brigar com você. Eu aceito. Tá bom. Tá. Mãe. Me alimenta, por favor.
Aqui agora, o que aconteceu? A mãe fez ela se sentir pertencente, fez ela se sentir amada, contou a real história, confessou, né? Até como se fosse confissão de um pecado. Eu não me conectava com você, eu tinha medo, eu estava com depressão pós-parto. Na época eu não sabia. E ela sempre fechada. Quando a mãe expôs a vulnerabilidade dela, olha, eu sou um ser humano, né? Eu errei, eu fiz cagada, mas, né? Enfim, a menina. E aí, o que acontece? Todos os problemas eles são causados em nós pela nossa criança interior. E a criança, você já percebeu que uma criança ela está fazendo birra num quarto escuro, por exemplo, e aí você fala assim, ah, então tá bom, você quer ficar aí, você fica, e sai andando. O que a criança faz? Ela vai atrás de você. Por quê? Porque esse é um comportamento infantil. Ela está fazendo aquela birra para chamar sua atenção, para que você dê atenção para ela. De uma forma doentia, ela obtém a sua atenção, não pela obediência, mas pela birra. Essa menina, internamente, lá no subconsciente, é a mesma coisa. A anorexia, ela funciona como essa birra. Olha, vocês vão me olhar, eu tenho a atenção de vocês por conta do meu problema. Quando a mãe diz, eu aceito, você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser que eu alimente você, que a gente passe por esse processo, que é um processo terapêutico, eu aceito também, vou embora. Quando a mãe está na porta da barraca ali, ela cai em si e fala, mãe, volta, me alimenta, por favor. Então ela baixa a guarda agora dela. A menina baixa a guarda. E se submete ao processo. E aí, olha aqui o processo. A mãe aceita também. Vem cá. Segura pra mim. Tá pronto. Posso pôr seus pés pra baixo? Isso. Tá confortável? Tá bom. Tudo bem? Que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça. Só essa música que eu não aconselharia, né? Nana Neném, que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. É uma música infantil, mas é uma música que relata abandono. Então, pelo amor de Deus, pais e mães, não cantem essa porcaria dessa música para os seus filhos, tá? Aprenda coisas melhores. Enfim, depois desse episódio aqui, ela acorda de madrugada, né? E vai pro meio pra montanha lá, o mato, tá vendo? Que tá em volta da casa da mãe. As pessoas pagam, né? Aquela cabana que ela tá, a mãe aluga no Airbnb para as pessoas passarem nesse lugar aqui. Tem cavalo, é um lugar no meio do mato. E ela acaba pegando no sono e tem um sonho. E aí, esse sonho, ela se vê na árvore conversando com um menino que se declarou apaixonado por ela, tal. E ela tem várias pessoas, não sei se você consegue ver que tem ela aqui, ela ali. É um sonho, ela tá tendo um sonho. E aí, nesse sonho, que ela tá com o menino, beija o menino, ela tá se aceitando, tá de cabelo solto, que ela sempre tá de cabelo preso, ou tá de touca. E aí chega num momento do sonho que ela se vê morta. E, e aí ela pergunta, sou eu? E aí ela consegue se ver o estado que ela tá. Tá vendo que tudo isso acontece depois dessa confissão da mãe? E aí, enfim, aí ela acorda desse sonho, volta para a realidade e ela resolve o quê? Fala, não, minha vida vale a pena, eu vou voltar para o tratamento e finalmente ela acaba se tornando um elo, juntando as duas famílias, tá? Tanto a mãe, né, com a atual esposa, e a madrasta com a irmã. O pai, de novo, não aparece. É claro que se num caso real, um caso real aqui de anorexia, se essa família fosse verdadeira, não fosse um filme, o pai teria que estar incluído nesse processo para ter uma cura completa, uma remissão completa. E aí a menina entende que a madrasta, na verdade, que era tão chata,
A madrasta fez de tudo para internar ela. A madrasta estava lutando pela vida dela, a mãe estava lutando pela vida dela. Tava todo mundo, a irmã, né? Todo mundo, o médico, os amigos da casa da clínica, todo mundo. Então, esse é o filme de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido as dinâmicas que as crianças entram para que a família continue unida, para que a família volte nos eixos. Gente, tudo é em torno da família. Nossos amores, nossos dissabores são todos construídos no interior da família, por isso que a família é tão importante. Famílias disfuncionais vão gerar pessoas problemáticas, doentes, malucas, tá? Bom, eu não me apresentei no começo do vídeo, mas eu sou Violeta, sou uma terapeuta familiar. E se você tem interesse em fazer terapia, se você tem interesse em mudar de vida, se você tem interesse em se entender, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links, tá? Tem links dos meus treinamentos para mulheres, para pastores, para adolescentes. Tem o link que vai te levar para o meu Instagram, para o meu WhatsApp, e você pode conversar comigo. Então, o vídeo de hoje foi esse e eu espero vocês para um próximo vídeo, seja de uma análise de vídeo, de filme, seja para uma análise de caso, que às vezes as pessoas me mandam histórias e eu faço análise sistêmica. Na análise sistêmica, a gente consegue entender todos esses emaranhamentos, a gente consegue redirecionar você para uma vida saudável. Então, um beijo, um abraço. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar o like, de compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre isso aqui, sobre sistêmica, que precisa conhecer a sistêmica. Um beijo, até mais. Tchau.